porque alguns alimentos podem prejudicar ainda mais quem tem ansiedade, né? Pode atenuar a ansiedade e a depressão, como a gente viu aí no VT. Por isso que eu recebo aqui ela, a nutricionista Elaine Postal, para conversar com a gente sobre isso. Tudo bom, Elaine? Seja muito bem-vinda novamente aqui ao nosso programa. Obrigada. Que bom que você voltou para conversar ainda mais sobre a nossa saúde e principalmente sobre isso. Por que alguns alimentos que, além deles não serem muito saudáveis, né, a gente sabe que as taxas ali no exame podem não ser tão boas, também podem incomodar o nosso emocional, causar ansiedade, até mesmo depressão? Porque eles vão causar uma certa inflamação, tá? Eles não seria uma alimentação que a gente chama de anti-inflamatória, antioxidante, neuroprotetora. Então, eles geram uma inflamação que acabam acometendo as funções do nosso organismo e fazendo com que nós não produzimos substâncias necessárias, substratos necessários para fazer esse eixo intestino-cérebro, né, que eu até comentei na outra entrevista, para ir pro cérebro, né, para a gente fazer essa serotonina, dopamina. Então também tem a coisa que ali ele fala, né, da gordura saturada, né, da gordura. Então, assim, a gente precisa de ômega 3 para os nossos neurônios. Então, eu vou comer só batata frita. E os outros nutrientes? E os outros nutrientes. Então, muito mais do que retirar, né, os alimentos, a gente tem que saber o que a gente colocar para comer. O que vai fazer bem para nós, para o nosso cérebro, para o nosso emocional, para a nossa saúde mental. Exatamente. E quais seriam esses alimentos, assim, que a gente vê que, além de fazer mal para a saúde, também pode fazer mal ali pro cérebro, né, pra mente? Seriam os processados, né? Esses alimentos ultraprocessados. Famosos, né? Isso, esses alimentos que têm muito tempo de prateleira, que você tem alimentos que duram 400 dias. Imagina se um alimento, se você pega principalmente um orgânico, alimento orgânico, ele não dura nem na geladeira. Não, dias, assim, né? Então ele tem aditivo químico, ele tem série foi adicionado uma série de elementos ali que isso no seu organismo, ele não em excesso, né, comendo muito processado, ele vai fazer mal. Então, vai intoxicar, vai inflamar. Que seria o hambúrguer, por exemplo, industrializado, a calabresa também. Isso, exatamente. Porque quando a gente fala batata frita, a gente já lembra, né, de... A gente vai lembrando de tudo que é de lanche. Que é hambúrguer, né, tipo... E esses alimentos, eles possuem aditivos para aumentar a prazo de validade. Os conservantes que vão fazer mal mais pra frente, né? Isso impacta de uma certa forma a sua microbiota, esse eixo intestino-cérebro. Então, assim, eu preciso de fitoquímicos, eu preciso de vários produtos, tipo, eu falo, a gente é uma verdadeira tabela periódica, né? A gente precisa dos minerais. Então, assim, eu não tenho nesses produtos, ao contrário, eu vou ter coisas que vão atrapalhar, vão intoxicar meu organismo, porque ele não vai saber como tirar isso. Exato. E a gente consegue, Elaine, fazer aquele famoso equilíbrio, né? Não vilanizar tanto assim esses alimentos, né? De repente você pode, né, com a família, com o filho, comer batata frita, comer tudo mais. Mas aí o que eu posso fazer para equilibrar? Quais são os alimentos que tem que vir para nutrir? Seriam os alimentos de verdade, né? Frutas, verduras, vegetais. Então a gente fala descascar mais e desembalar menos. Então, assim, sempre optar por alimentos in natura. Então, de 4 a 5 porções de frutas diárias. Que nem ao invés... uma batata, não tem problema você comer uma batata frita no final de semana, mas você não pode ser todos os dias. Exatamente. Todos os dias que vai dando... a gente até viu ali, né, o personagem, né, o entrevistado, que comia batata frita todos os dias, mas aparentemente ele não tá com sobrepeso, né? Só que aí a gente percebe que ele pode estar com outras deficiências, então. Sim, né? Deficiências nutricionais. E aí onde eu posso gerar uma ansiedade, uma depressão. Fica mais fácil, fica mais próximo. E aí a gente falando da batata frita, a batata em si, por ser um carboidrato e tudo mais, ela pode atrapalhar na nossa mente, ou realmente a fritura. Então, nesse caso, seria a batata frita, o pastel, o salgado, tudo que é relacionado à fritura, ou a batata em si? Não, tudo que é relacionado à fritura. Tá. A batata, ela é um carboidrato simples, mas assim, eu posso fazer uma batata no forno, um purê de batata, tudo, né? Depende da forma de preparo, que eu estou adicionando algumas coisas que podem ser prejudiciais. Então, a gordura saturada em excesso não é, né? Não seria legal, porque aí eu vou me inflamar. Quando eu inflamo, eu gero
com algumas citocinas inflamatórias que a gente chama de LPS, e isso, além de inflamar todo o organismo, inflama também essa parte neural. E pode também, falando da mente, além da ansiedade, da depressão, a pessoa ficar mais estressada, mais nervosa, sim, quando ela se alimenta só coisas ruins, né? Tipo, assim, porque na verdade a gente precisa de tudo um pouco, né? Então, assim, eu preciso dos outros elementos. Não vou ficar só comendo fritura, só gordura, tipo gordura saturada. E aí, como que eu vou formar neurônio? Como que eu vou ter, sabe, essa neuroplasticidade? Sim. E aí, nisso, como eu vou fabricar serotonina? Tipo, eu preciso dos metabólitos que as bactérias vão fazer desses alimentos. Então, eu preciso do triptofano, eu preciso que nem, né, de outras coisas que estão envolvidas na alimentação. Né, outros exatamente. Minerais. Porque assim, a gente falando até da fritura, tem a air fryer. E aí, por exemplo, se eu faço batata na air fryer, eu diminuo essa possibilidade? Sim, aí você não vai ter tanta caloria adicionada naquele alimento, nem a gordura, né? Mas aí a gente tá falando da batata comum, que você vai e deixa ela em formato de batata frita, ou aquela que você compra congelada. Tem diferença? Tem, geralmente a congelada já tem, às vezes ela já é pré-frita, né? É o preparo, aí você precisa ver na lista de ingredientes como foi preparado, como foi, né, para ela chegar até ali. É tipo o miojo, ele é pré-frito, para ele chegar na sua casa você só colocar lá na água. Então, você entendeu? Então tem você tem que sempre olhar a lista de ingredientes e como foi preparado aquele alimento. Então a batata congelada, mesmo feita na air fryer, também não é muito aconselhável, mas é menos ruim menos pior. Menos pior que a frita. O que a gente precisa entender é que a gente tem que ter uma diversidade, então, alimentar. Então, não vou comer batata todos os dias, né? Não vou comer alimento que eu faço na air fry todo dia. Tem outras formas de preparo, pastel todo dia. E aí a gente falando das frituras, mas também agora pensando nesses alimentos, como que fica o glúten nisso? Se ele também pode atenuar se comido, claro, muito, né? Em excesso. E também o açúcar. Porque eu sei que o açúcar, ele não sei, ele causa aquela sensação boa quando você come, principalmente chocolate, né? Ele libera esse hormônio da felicidade. Mas depois ele também pode, em excesso, o açúcar também pode prejudicar a mente. É isso? É o que a gente fala vamos de novo voltar para a microbiota, porque o que vai acontecer? Ele vai fermentar esse açúcar no seu intestino, e eu vou fabricar metabólitos ruins, entende? Eu vou ter mais bactérias ruins. Eu vou conseguir tantos substratos bons. Então, assim, em excesso faz mal? Faz. A farinha, o glúten teria mais relacionado com farinha branca, né? Que é o que o pessoal consome muito. Pães, massas. Então, assim, qual que é a questão? É a gente se alimentar de produtos mais naturais. Então, ao invés de eu comer, tipo, no café da manhã um pão, fazer uma batata doce, assada, sabe? Um tubérculo, um inhame, um aipim, né? Então, assim... Porque daí a gente vai contribuindo para a microbiota funcionar melhor. Vou dar outros substratos para ela. Então, assim, muitas vezes a pessoa ela não tem a doença celíaca, que a gente fala que é do glúten, mas ela pode ser intolerante ao glúten. Então, tem casos de quando você tira o glúten da pessoa que ela melhora muito a qualidade de vida. Infelizmente, eu sou essa pessoa. Infelizmente. Eu tive que tirar bastante, assim, até por conta da psoríase, que depois a gente até pode falar. Doença autoimune, com certeza. O glúten também afetava, né? Então, assim, até onde a alimentação influencia tanto no nosso corpo, na nossa vida, tudo. É o segredo para tudo. É o segredo para tudo. Então, isso, né, o glúten, tem algumas pessoas que vão consumir e não vão ter problemas, mas algumas vão ter. Então, é uma individualidade. É a mesma coisa que o leite, né? Então, eu não posso generalizar. Isso é muito ruim, mas que nem na minha prática clínica, a retirada do glúten, muitas vezes, ela melhora muito. A retirada do leite. Então, assim, aí são casos específicos, né? Principalmente na doença autoimune. Ela dá uma boa diferença. E a gente falando da mente, você sente também mais disposição, mais tranquilidade, mais calma. E aí eu quero ir para os alimentos que então fazem bem para nossa mente. Quais são? Fazem bem para nossa
amenizam a ansiedade, porque eu sei que as pessoas hoje estão cada vez mais ansiosas. A gente tem usado muito para depressão ômega 3, tá? O EPA, DHA, o ALA, que são... Então, se eu não consigo suplementar, eu tenho também nos alimentos, né? Que a nutrição, a gente vai primeiro nos alimentos. Então, são os peixes, sardinha, atum, o salmão, a linhaça, chia, semente de chia, semente de abóbora, semente de girassol. O que muitas vezes eu faço para os meus pacientes é fazer um pote, né, pegar um pote de vidro, colocar semente de abóbora, semente de linhaça, chia, misturar e sempre usar isso na salada. Vou fazer vai colocando seus alimentos. Vou fazer um omelete, bato ali 2 ovos, né, tal, coloco um pouco de semente ali, porque daí eu vou introduzindo isso no meu dia a dia. Aí vou comer um iogurte, coloco um pouco de chia, que é ômega 3, entendeu? Então é uma forma de você acrescentar esses nutrientes na sua alimentação. Nossa, boa. E além do ômega 3, tem mais alguma coisa? Ômega 3, aí a gente pode passar para as frutas, verduras e vegetais, né? Que aí eu vou ter todos a tabela, né? Magnésio, zinco, ferro, que eu vou pegar também nas proteínas magras, né? Aí carnes, além do peixe, carnes magras. As próprias fibras, que são excelentes, né? Então a gente precisa de fibra também. Que também estão nas frutas, a manga. Isso, nos vegetais, nas verduras verdes escuras, entende? Então, a aveia também ajuda? A aveia também ajuda. Boa. Então, aí eliminar menos álcool, né? Que é prejudicial também. Final de semana, às vezes você tá colocando muito álcool aí no seu final de semana. A própria cafeína. Dá uma equilibrada. Também, não tomar mais que 2 ou 3 xícaras de café por dia, porque a cafeína também... Olha só os amantes de café, que eu conheço muitos. E aí também pode acontecer esse desequilíbrio. Às vezes dá até mais ansiedade, né, a cafeína. Então, para quem é muito ansioso, tem que... E a gente percebe claramente, né, Elaine, que o equilíbrio intestinal da microbiota está muito ligado à mente. Então é isso que dá esse reverde, às vezes, de você ficar mais ansioso, mais depressivo. E eu quero agradecer muito a sua presença aqui de novo, Elaine. Obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente. Coisa, né? Muita coisa. É sempre bom você vir falar, até porque você conhece muito da microbiota, pode falar com propriedade. Então, quero te agradecer e fica o convite para voltar mais vezes para sempre passar o seu conhecimento aqui pra gente. Seu contato está na tela, né? Nutri_Elaine Postal. Tá bom? Vocês entrem lá, conversem com ela. Obrigada, Elaine. Obrigada eu. Obrigadão.